entregado semente a nós, para que nós viéssemos semear. Nós somos gratos ao Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos no culto da palavra hoje. Quem está responsável em ministrar é o Henrique. E eu queria que você se colocasse de pé um minutinho aí e a gente orasse por ele, pedisse a bênção do Senhor sobre a vida dele. Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu filho, pelo coração, por aquilo que o Senhor tem liberado e vai liberar, Pai, através da vida dele a nós. Prepara o nosso coração, tira toda a distração, prepara o nosso coração como terra fértil nessa noite, para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos e usa o teu filho. Amém. É isso aí, vamos lá. Nós, para quem está chegando hoje e não está sabendo, só é bom recapitular, né? Estou vendo alguns rostos aqui que eu não vi nas outras terças. Durante muito tempo a gente teve aqui a Escola Fundamentos, né? E trabalhando os fundamentos da fé. E aí agora nós estamos recapitulando isso toda terça-feira, tendo alguém da casa, os filhos da casa, pregando um dos vários temas que durante quase um ano o Moisés ficou ensinando para a gente, né? Na semana passada foi praticamente o primeiro, né? A Jovita, cadê a Jovi? A Jovi está lá atrás. A Jovi, ela pregou sobre uma introdução ao Evangelho, o que é o Evangelho, e ela também falou sobre o Evangelho da graça. E hoje eu vou falar aqui sobre falar sobre o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno. A gente encontra ao longo das Escrituras essas três facetas do Evangelho, né? Se é que eu posso usar esse nome, das três facetas do Evangelho. Jesus usa a expressão o Evangelho do Reino. Paulo vai falar que ele é apóstolo do Evangelho da Graça. E vem João no Apocalipse usando o termo o Evangelho Eterno, né? Podemos dizer que são três faces que revelam o plano todo de Deus, que é a nova aliança entre os homens. Eu acho que o tema principal, Deus fez uma nova aliança com os homens, amém? Uma aliança agora que não é feita mais através do sangue dos animais, não é feita de sacrifícios, não é feita a partir de uma iniciativa humana, mas agora é uma aliança feita baseada, uma aliança que está firmada sobre o sangue do seu filho, né? E nós estamos na nova aliança, nós estamos naquilo que Hebreu chama da plenitude dos tempos, que é, de fato, agora o governo de Cristo, e o reino de Deus é exatamente isso, né? O governo invisível de Deus. E a gente vai discorrer um pouco aqui sobre isso nessa noite, espero graça da parte do Senhor. E aí a gente acabou de ouvir isso, né? O tema central da nova aliança é Evangelho. Diga, Evangelho. E nós todos sabemos o que Evangelho significa, que são boas notícias, boas novas, certo? Abre comigo a sua Bíblia aí em Romanos 1,16. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar, o Felipe falou assim, pronto. É a sua cara, porque o versículo meu favorito, um dos favoritos de toda a palavra, é Romanos 1,16. Quem está com a Bíblia aberta aí pode ler bem alto aí. Bem alto. Não me envergonhe do Evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Amém? Toda vez que eu ouço Paulo falar que o Evangelho é o poder de Deus, o que é o Evangelho? E o que é o poder de Deus? O Evangelho. Mais uma vez, o que é o Evangelho? E o que é o poder de Deus? Quando eu ouço Paulo falar com tanta ênfase isso, porque o Evangelho é o poder de Deus, a minha mente ela vagueia no seguinte sentido, que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê várias nuances do poder de Deus. Tudo que existe, inclusive nós, sendo criados somente 6 dias. Quando a gente levanta uma construção, uma casa, a gente vê o tempo que demora, a sujeira que faz. E imaginar que tudo que a gente vê
principalmente quando você viaja, pega estrada e vê a imensidão de tudo, quando você pega um avião, quando você sobe, e você vê, tudo que existe foi criado em 6 dias, de forma organizada, de forma perfeita, de sincronismo, a lua dando lugar para o sol, de uma sincronia perfeita que nunca falha, há anos e anos. E então nisso a gente vê o poder de Deus. A gente vê o poder de Deus quando o mar se abre e os israelitas passam com pés em seco. A gente vê o poder de Deus quando os hebreus são alimentados com maná no deserto, o pão que caía do céu todos os dias. E por 40 anos, a gente vê o poder de Deus quando as águas doces de Mara, amargas de Mara, se transformam em águas doces. A gente vê o poder de Deus quando Davi derruba um gigante com uma simples pedra. E a gente vai vendo várias nuances do poder de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. Poderia citar aqui um monte de coisa, de mortos sendo ressuscitados, através de Elias, através de Eliseu, machado flutuar, várias nuances do poder de Deus. Mas quando a gente ouve que o Evangelho é o poder de Deus, a minha mente, né, num pensamento meu, do Henrique, eu costumo entender que é como se Paulo estivesse falando, tudo que vocês viram são nuances, mas a concentração máxima do poder de Deus é uma mensagem. É uma mensagem de boas notícias, de uma notícia favorável aos homens, de que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o governo está sobre os seus ombros. Uma mensagem de esperança aos homens, de paz e de boa vontade na terra. Cara, como isso é fantástico, imaginar que o Evangelho é o poder de Deus, indo de encontro aos corações, porque é o Evangelho que tem poder. Por exemplo, a gente vê que todas as maravilhas que Deus operava no Egito, todas as pragas, o Nilo se transformando em sangue, granizo caindo do céu, um breu que era capaz de ser apalpado, diz a palavra. Você vê que com tudo isso, o coração do faraó não se amolecia, o coração do faraó não ficava flexível, mas é como se Deus falasse, existe uma arma que é capaz de penetrar o coração do homem, existe algo que é capaz de penetrar o mais profundo do homem, dividir alma e espírito juntas e medulas, e o nome disso é o Evangelho. Essa boa notícia, esse favor, a graça de Deus que nós não merecemos, que é capaz de desarmar o mais perverso e o mais fechado dos corações, é capaz de abrir, é capaz de desbloquear, é capaz de gerar um acesso, é capaz de penetrar e gerar uma semente. Por isso que não existe um coração que Deus não possa transformar. Existe a dureza do coração humano, mas é algo que eu acredito que a graça de Deus ela é irresistível. E quando Deus se apresenta, quando a mensagem do Evangelho é exposta, eu acredito que corações se quebram. Porque ele é o poder de Deus. É o poder de Deus para entrar nas fortalezas. É o poder de Deus para pegar, por exemplo, já ouviu uma frase que tipo assim, é meio que assim, o burro velho ninguém ensina, o jumento velho ninguém ensina, é mais difícil de adestrar, né? A gente pensa, um jovem começando a vida, conhecendo o Evangelho, pô, legal, 17, 18 anos, mas o Evangelho tem o poder de pegar alguém que está com 50 anos de idade, 60, que tem todas as suas filosofias, todas as suas convicções de vida, e é capaz de quebrar esse coração, é capaz de penetrar esse coração. O problema é que muitas vezes a gente subestima o poder dessa mensagem, achando que é a gente que vai tentar fazer alguma coisa para convencer. Não, a mensagem só precisa ser falada. E o resto, a semente, o quebrar da semente, o romper da semente, aí pertence ao Senhor. Beleza? E aí, o Evangelho, como eu disse, ele ganha 3 facetas ao longo da Escritura. Que é o Evangelho da graça, que a Jovita já trouxe na semana passada. O Evangelho do reino. E o Evangelho eterno. Cada um fala de uma coisa. O Evangelho da graça vai mostrar como Deus nos salvou. Diga isso, o Evangelho da graça, como Deus me salvou. Como Deus nos salvou, beleza? Olha lá, o Evangelho do reino é por que Deus nos salva. Existe um motivo nisso. Salvação não é um fim nela mesma. Deus salvou e aí? Acabou o rolê? Não. Tem todo um contexto por trás da salvação. E o Evangelho eterno, que é o que Deus de fato salvou. Vamos lá? E aí, ontem eu, deitado já estudando, eu peguei e pensei exatamente isso.
a Bíblia não diz que o diabo é inimigo de Deus, certo? O diabo não é inimigo de Deus. A gente vê o diabo como um servo de Deus. Ele treme e estremece na presença do trono. E Romanos 5:10 diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Romanos está falando que nós, quando seguimos a nossa própria vida, éramos inimigos de Deus. Agora, olha o que diz Efésios 2. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, opera nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado. Então Paulo está falando, basicamente em Romanos e em Efésios, que nós éramos inimigos de Deus e que nós andávamos segundo o conselho de Satanás, que é o príncipe dessa era. Ele está falando exatamente isso, porque não existe campo neutro no mundo espiritual. Ou está com Deus, ou está com o diabo. Não existe campo neutro. Um dos dois, a pessoa está. E Paulo está falando exatamente isso. Éramos inimigos de Deus, filhos da desobediência, andando segundo o curso deste mundo, governado pelo príncipe do mesmo. Ou seja, não estávamos nem na família e nem no exército de Deus. É bem pesado de ouvir isso, né? Porque a nossa mente talvez é tendenciosa a olhar para aquela pessoa que, quando você olha para ela socialmente, ela não tem nenhum defeito. Eu tinha um vizinho assim, cara, você olhava para ele, e aí eu costumava dizer uma frase infeliz quando eu olhava para aquele cara, seu Gomes. Cara, só falta Jesus na vida desse homem. Na verdade, falta tudo na vida desse cara. Porque a gente é tendencioso a olhar e de alguma... isso não é julgamento. Isso é uma convicção que a Escritura nos traz. E só os homens de bom grado, de coração quebrado, conseguem receber a semente da eternidade, a semente do Evangelho. E olha só, aí se manifesta aquele que éramos inimigos de Deus e andávamos segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, segundo o conselho de Satanás. Aí se manifesta aquele que é desde o princípio, imolado desde a fundação do mundo, segundo o Evangelho eterno, Jesus. Ele trava uma batalha na qual ele mesmo sai vitorioso do Calvário, tendo, é claro, o direito de ter todo o despojo de guerra. Quem era o despojo de guerra? Quem era o despojo de guerra na luta no Calvário? Aonde Jesus vence a morte, vence o pecado. Quem era o despojo de guerra? Nós éramos o despojo da guerra. Vão-se os dedos? Ficam os anéis. Nós éramos o despojo, aquilo que sobra da guerra. A guerra foi travada por causa de nós. A guerra foi travada por causa da gente. E aí, nada mais justo de que a gente fosse tomado como prisioneiro de guerra. Amém? Mas não, ele coloca a gente na mesa dele. E ele insere a gente agora na família de Deus. Antes prisioneiros das trevas, agora prisioneiros da luz. Cara, e aí é que entra. Por isso, ele nos faz filhos, herdeiros e embaixadores de um reino, que agora quer disseminar sua cultura entre os homens desse mundo caído. Por isso que a salvação não é um fim em si mesmo. Nós não somos o centro do universo. Deus salva você e te usa agora na edificação do reino. Um reino construído não com pedras, mas com pedras vivas, que somos nós. E Deus vai nos usar na edificação do reino dele. Amém? A palavra reino, ela significa basileia, que significa ordem e domínio. É como Deus estende seu domínio e ordem às coisas criadas.
O reino de Deus tem uma mensagem, que é o evangelho. É como ele comunica a sua natureza e a sua vontade, e revela o seu caráter. Deus, ele não impõe domínio. O reino de Deus é o governo invisível de Deus. É o governo de Deus sobre todas as coisas. Mas Deus, ele não exerce domínio forçado sobre todas as coisas. Deus, ele faz o quê? Ele revela a sua natureza. Através da mensagem do evangelho, ele revela a sua natureza de amor. E essa natureza de amor, essa faceta de Deus revelada para nós no evangelho, é quem nos constrange, é quem nos alcança, nos redime, nos salva e nos faz agora embaixadores do reino de Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Não é uma imposição. E aí, nós precisamos falar agora sobre a vinda do reino. Abra sua Bíblia em Mateus 4,16. Mateus 4,16. Quem achou aí? Amém? Vamos lá, ó. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Amém? Sabe qual é o detalhe desse versículo? Vamos lá, primeiro de tudo, Jesus está falando aqui que a entrada, o ingresso de entrada no reino é arrependimento. O bilhete, né? Quando eu era criança, os cachorros entravam dentro de casa mesmo e falavam: cadê o bilhete? Quem é desse tempo, velho? Cadê o bilhete? A entrada no reino, o bilhete de entrada do reino dos céus é o arrependimento. Belezinha até aqui? E aqui, Jesus está falando o quê? Arrependei-vos, porque o reino, ele está próximo. Quando a gente imagina próximo, qual é a ideia que vem na sua cabeça de próximo? Próximo, distância ou próximo, tempo? Seja sincero. Tipo assim, quando você ouve a palavra reino de Deus, está próximo. Que primeira coisa que vem na sua cabeça? Hã? Próximo. Será que é tempo? A primeira coisa que vem é tempo, mas não é. Quer ver só? É mais ou menos isso. Keren, fica em pé, por favor, rapidinho. Se você me colocou aqui, eu vou te usar agora. Fred, fica em pé também. Vai lá para a ponta, rapidinho. Jovita, fica em pé, por favor. Você vai apagar todas as luzes e vai acender em 2 segundos. As luzes aqui vão atrapalhar, mas vamos supor, apaga aí, quer? A ideia é ficar o mais escuro possível. Aí. Boa. Apaga? Essa última? Não vai ficar breu, que é o que eu queria. Mas vamos supor que ficasse breu. Quando você fecha a janela do quarto e fecha a porta do quarto, você não vê nada. Fica completamente breu. A Keren está aqui? Sim ou não? O Fred pode ver? Acende a luz. Mas agora, com a luz acesa, ele pode ver o reino de Deus. Pode ir, valeu. O reino de Deus, ele está próximo na questão de distância. Diga comigo, a meio centímetro de mim. E por que não vemos? Porque muitas vezes os nossos olhos não estão iluminados pela verdade do Evangelho. E a gente já não vive por fé, a gente vive por vista. E a única maneira de nós imputarmos fé no Evangelho, fé é ouvindo a palavra de Deus, é trazendo à existência a linguagem do Evangelho. Por isso que muitas vezes a gente pensa em tantas coisas. Se a gente, vamos lá, cara, se você sentar por 5 minutos, Pirajussara,
1 hora da tarde, ou no Centro Tá Bom, na Praça Nicola Vivilec, você vai ver um monte de carro indo, um monte de carro voltando, você vai ver pessoas indo, pessoas voltando, e em todas elas existe uma coisa em comum. Todas elas estão sendo guiadas pelos seus apetites, pelos seus desejos, pelas suas aspirações pessoais, pelos seus sonhos, pelas suas ganâncias. Isso é unânime em todas elas. Agora, qual é a diferença daquele que teve os olhos iluminados pela verdade do Evangelho? Quando eu acordo, quando eu vou para a vida, quando eu vou para a jornada, a primeira coisa que me sobe à cabeça é: de que maneira, Senhor, hoje eu posso buscar em primeiro lugar o seu reino? É algo que está implícito dentro de mim. Por quê? Porque me foi apresentado um reino superior, uma cultura superior, um governo superior, que excede todos esses que estão aqui. O Evangelho abriu os meus olhos, e agora eu posso ver que o reino de Deus, ele está próximo, ele não está longe. Ele está a um passo de distância de nós. O próximo passo é a próxima chance de manifestar o reino de alguma forma. Só que a única maneira, porque, cara, nós precisamos entender, sempre foi essa, sempre foi. Mas a gente podia ver a igreja com ênfase em muitas coisas quando o assunto era Satanás. Muitas guerras, muitas batalhas espirituais, cara, e o maior desejo do diabo sempre foi encomendar o homem para a própria vontade do próprio homem. O maior plano de Satanás é sempre tirar os nossos olhos do Senhor. Para quê? Para que a gente viva a nossa vida. O diabo não duela com o Senhor. O diabo duela com você. Gênesis 3, e porém inimizade entre o filho da mulher e você. Você picará o calcanhar e ele pisará na sua cabeça. Satanás é nosso inimigo, inimigo das nossas almas, e sempre ele vai querer arranjar um jeito de distrair o nosso coração na caminhada. A arma do diabo contra você não é colocar seu nome na farofa, não é colocar seu nome no despacho, é só de distrair a gente, não fazendo nos olhar para a luz que há no Evangelho, porque quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê o reino que está próximo, a realidade do reino de Deus. No reino de Deus não existe doença, no reino de Deus não existe falta de amor, não existe dureza de coração. Por quê? Porque o reino é o governo invisível de Deus. O Brasil está esse caos porque homens corruptos governaram ele por todos esses tempos. Agora, quando o governo está nas mãos de Deus, é um reino de justiça, é um reino de verdade, é um reino de igualdade. O nosso problema, muitas vezes, eu posso deixar claro aqui, cara, distrações, é tirar os olhos da verdade do reino de Deus, da verdade do Evangelho, que nos abre os olhos do entendimento, para que a gente veja a realidade próxima do reino. Ele está aqui, e porque nós não o vemos, porque os nossos olhos estão fechados. A luz me aproxima. A luz aproxima o Fred da Keren? Não, mas ele faz ele vê-la, faz ver a realidade presente do reino. Olha só, a tradução da King James diz assim, ó: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. A King James diz: porque o reino dos céus está ao vosso alcance. O reino dos céus está ao vosso alcance. Olha só, e isso é um fato. Por exemplo, se o Alê chegar agora aqui para mim, no final do culto: Henrique, eu não queria te dizer, você estava aí ministrando e tal, mas cara, encheram a traseira do teu carro ali, velho. Acabou com o seu carro. Acabou. O que eu vou fazer? Me desesperar, xingar? Não. Eu vou me preparar para essa certeza. Eu vou me conformar. E o que nós temos que nos fazer?
o reino de Deus está ao vosso alcance. Isso é um fato, irmãos. O que eu faço com isso? Me conformo e agora busco participar, entrar nesse reino, através de uma vida que agrada a Deus, sendo iluminado pela mensagem do Evangelho. A importância de tanta coisa que nos distrai nesse tempo presente. Cara, se a gente olhar, 20 anos atrás, eu estou com 38 anos, 20 anos atrás, tinha 18, a gente não era cercado por essa penca de aparato que a gente tem. E o Moisés falou um pouco disso no domingo agora. Tudo isso com o intuito somente de nos distrair, de tirar o foco, de tirar a dependência, a real necessidade, de o quanto nós precisamos dele. Porque quando eu estou andando segundo os princípios, eu estou andando no reino, é como se todas aquelas pessoas que eu dei o exemplo aqui, né? Você vai no Pirajussara, fica vendo todo mundo indo e voltando, guiada pelos seus apetites. E quando eu estou vivendo na luz do Evangelho, dando passos em direção à busca do reino de Deus, como disse o próprio Jesus, é como se, Abacuque fala, né? Ele me faz andar em lugares altos, em lugares altaneiros. É como se eu tivesse um passo acima de tudo isso. Então, problemas ruins vão vir, sabe, dificuldades vão vir, notícias ruins vão vir, sim, mas a minha vida não está edificada nesse lugar onde tudo passa, onde a traça, a ferrugem, tudo consome. A minha vida está edificada num lugar incorruptível, num reino inabalável, porque tudo que Hebreus fala, tudo que é abalável, vai ser abalado. Mas quando vier o reino inabalável de Deus, que nada pode o abalar, nós permaneceremos firmes. Não pode ser consumido, não pode ser levado. E o que a gente faz com isso? A gente alinha a nossa vida, porque a verdade não se molda a você, a verdade se manifesta para nós. Nós nos moldamos à verdade. Nós nos alinhamos com a verdade. A melhor maneira, Zorobabel, né, de você ver se uma parede está alinhada é através de um prumo. E o prumo nunca é de baixo. Quem sabe o que é prumo? Aquela cordinha com ferro embaixo. O prumo nunca é de baixo para cima. O prumo é sempre de cima para baixo. É sempre o céu alinhando a terra. É sempre a verdade do Evangelho que a gente acessa, que a gente expõe o nosso coração. É um lugar, Deus tem falado muito com isso comigo na minha vida pessoal nesse tempo. De eu deixar com que as verdades eternas, elas inundam o meu interior, sabe? Se saturar da palavra de Deus, porque a promessa não é nos encher, a promessa é transbordar. Eu começo a ter uma vida transbordante quando as verdades de Deus são tão grandes em mim, quando eu estou sempre comendo da palavra, quando eu estou, de alguma maneira, sempre submerso na realidade de Deus. Como esse plano, por exemplo, cara, tem que ter uma leitura paralela, mas como esse plano, Deus seja louvado pela sua vida, mano, como esse plano de leitura anual da palavra, sabe, tem lavado o interior, sabe, é como a palavra passando, e ele disse, eu vou fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito a vocês. E aí que está, o que o Senhor tem dito, porque é o que o Senhor nos diz, que abre a luz do nosso entendimento, para a gente ver o reino que é próximo, e vendo o reino que é próximo, não está andando como todos estão andando errantes, de um lado para o outro, é os nossos olhos abertos pela verdade da palavra, que nos faz enxergar a vontade de Deus, nos faz ter uma vida de amor, de devoção profunda a Ele. Vem dia mal, vem notícia, vem dificuldade, mas existe uma certeza tão grande de que aquilo que eu quero, aquilo que realmente satisfaz, é aquilo que eu estou buscando todos os dias.
E, cara, como isso tem sido prazeroso para mim, desde janeiro a gente começou, e como a gente vai vendo que isso vai limpando, tem o poder de, sabe, lavar o nosso interior por completo. Aquele que de mim comer, por mim também viverá, que nem só de pão vai viver o homem. A gente não vai viver só de pão, velho. A gente não vai viver somente de rotina, mas vamos viver da palavra de Deus. Aquele texto, é um texto que por muito tempo, até hoje, balizava muito as minhas ideias com o Clebão, que é em próprio Mateus 6, vamos lá comigo, Mateus 6. Mateus 6, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida, um côvado, né? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos, os gentios, alguém que não tem aliança com o Senhor, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Cara, isso aqui me pega demais sempre. Sabe, é balizador para a vida, é um norte para a vida. É os pagãos que correm atrás dessas coisas. Entendeu? Eu sonho de nós entrarmos como igreja numa parada do tipo, e aí, mano, como vai a vida? Legal, da hora. E quando a gente for compartilhar, a gente não compartilhar somente, mano, essa semana fechei um negócio, fechei isso. Essa semana eu conquistei isso, conquistei aquilo. Por quê? Porque os pagãos correm atrás desse rolê. É o que eles têm para acrescentar. Mano, comprei mais um carro, comprei mais uma moto. Mano, consegui comprar um terreno. Mano, consegui. E aí? E é só. Mas o que, de alguma maneira, seus olhos dilataram um pouco mais. Os olhos do nosso entendimento foram abertos um pouco mais. Para nós recebermos revelação de Cristo. Porque não faz sentido. Porque senão nós vamos ser somente aquele, o cara que está indo para o fluxo na 19 e tem um adesivo colocado no carro. Deus abençoe o rolê. Entende isso? Cara, se toda a nossa concepção de fé é o que Deus está nos dando, e o que Deus está acrescentando, o que Deus está, de alguma maneira, na sua bondade, nos suprindo. Às vezes não é nem Deus que está suprindo, às vezes é o nosso próprio trabalho mesmo, que é muito, e que está fazendo com que os nossos trabalhos tragam os nossos caprichos. Mas é como o Moshe sempre fala, Deus não tem compromisso com os seus luxos e os seus caprichos. Deus tem compromisso com a sua necessidade, para que através dessa necessidade suprida, o propósito seja cumprido. E isso, cara, é para todos os nossos rolês, a começar por mim. Quando a gente se juntar, e aí? Você viu a final da Champions? As oitavas da Champions? Mano, essa semana eu vivi isso. Cara, mas o que Deus tem colocado no seu coração como eternidade? Quantos centímetros as suas pálpebras foram dilatadas nessa semana? Para que você visse. Por isso que, cara, ande com 4 carnais, você vai ser o 5º. Isso é uma frase dos coaching, né? Mas é uma frase que se aplica ao Evangelho. Ande com 5 Zé Mané, você vai ser o 5º. Ande com 4 Zé Mané, você vai ser o 5º. Ande com 5 pessoas que se
miseráveis, você vai ser a quinta. Ande com 4 carnais, você vai ser o quinto. Por isso nós precisamos ser seletos. Quem a gente, sabe, está compartilhando, com quem, como são as nossas conversações. Porque isso define qual é a bússola da nossa vida, qual é o rumo da nossa vida, o que buscais. Rabi, aonde moras, aonde habitas. Amém? Aqui eu quero trazer mais uma verdade. Eu sou bem difícil de ensino. Para ir finalizando, eu quero falar aqui sobre o estabelecimento do reino de Deus. Vai em Isaías capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 7. Quem pode ler? Bem alto aí. Não, Fred? Fred já leu. Isaías 9, 7. Bora. Não, leu 6 também, mal aí. Leu 6. Que a gente já conhece o 6, entendeu? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem vai fazer? O zelo do Senhor vai fazer isso. Quem estabelece o reino de Deus na terra? O Senhor. O zelo do Senhor faz isso. Não é a igreja que estabelece o reino. O reino já estava desde a fundação do mundo. O reino de Deus existe desde a fundação do mundo. É o evangelho eterno. Já existe antes de todas as coisas. Deus é quem estabelece o reino. A igreja faz o quê? A igreja anuncia a virtude do reino de Deus. Se alguém aqui tem problema com perdão e libera o perdão para uma pessoa, essa pessoa é encontrada por uma atitude que não pertence ao reino desse mundo. Mas ela é impactada por uma ação que é parte do reino de Deus. A igreja só manifesta, anuncia e manifesta as virtudes do reino de Deus. Quem estabeleceu o reino foi o próprio Senhor. Homem nenhum pode fazer isso. Se a gente pode olhar o melhor reino aqui da terra, a Suíça. Tipo, cara, um modelo de sociedade. Não é ainda o reino de Deus. Por mais que tudo seja bem organizado. Se ali não existe perdão, um amor, dependência para a manifestação dessa virtude, não é o reino de Deus. É bonito, é perfeito, mas não é o reino de Deus. Vamos lá. Agora eu quero falar sobre o rei do reino. Vai comigo em Isaías 2, 4. Abre aí. Isaías 2, 4. Quem pode ler? Bem alto aí. Isaías 2, 4. Vamos, gente, um de cada vez. Não se atropelem não. Isaías 2, 4. Vai, irmão.
Cara, alguém numa outra tradução, lê aí pra gente. Bem alto aí, vai. Não embaça não. Rapidinho, vamos lá. Ponto, essa é a parte A do versículo. Agora a parte B, lê. Olha só, você sabe onde isso aqui está escrito? Mas somente, putz, eu deveria ter colocado aqui. Eu vi a imagem na internet e não baixei. Esse versículo, ele está posto na própria sede da ONU. Mas somente a parte B do verso. Eu li em inglês, usei o Google Tradutor, somente a parte B do versículo. Olha só, ele julgará entre as nações e resolverá contenda entre muitos povos. Ponto. Eles farão as suas espadas, instrumento de guerra, as espadas em arados, suas lanças em foices, colheita. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Mas quem é que faz isso? É o Senhor. Olha o começo do versículo. E lá só está a parte B da parada. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Está falando sobre o reino milenar de Cristo aqui. Quando ele estabeleceu o seu reino na terra. E o que isso quer dizer? Que os homens desejam um reino sem o rei. Os homens desejam as benéfices do reino, porém não o rei. Porque o rei fala do governo. O rei fala da pessoa que vai exigir a sujeição. O reino vai falar daquele que exige o seu coração. O evangelho, ele não pede obediência. O evangelho gera obediência. O problema é que muitas vezes a gente não entende isso. A gente acha que é uma ordenança. Sim, é uma ordenança, mas o intuito do evangelho não é que você seja obediente, mas é que seja gerada obediência dentro de você. Por quê? Porque seus olhos foram abertos. Estava tudo escuro, seus olhos foram abertos e agora você vê a realidade do reino. Você vê, cara, vale a pena. Vale a pena eu deixar o meu orgulho. Vale a pena eu deixar os meus sofismas. Vale a pena eu deixar os meus sonhos. Por quê? Porque existe um rei me chamando. Existe um rei me convidando. Existe um rei falando, se aproxime. Existe um rei me atraindo, me chamando de alguma maneira. Mas os homens querem um reino sem o rei. E é impossível. Porque se você tira o Buda do budismo, sobra os mantras, sobra os ensinos. Se você tira Maomé do islamismo, beleza, continua os ensinos. Agora, se você tira Jesus do cristianismo, não sobra nada. Jesus não é o fundador, Jesus é um fundamento, onde tudo está alicerçado na pessoa dele. Se tira ele, não sobra absolutamente nada da fé. Ele é o firme fundamento da fé. Para finalizar, eu queria deixar uma pergunta muito sincera. E quantas vezes na semana nós somos achados vagueando e sendo guiados somente pelos nossos próprios apetites, manja? Tipo, vivendo, correndo atrás do que a gente leu aqui em Mateus. Atrás do que vestir, atrás do que comer, atrás do que beber, atrás de como a gente vai se locomover. Sabe, por quantas vezes, e eu estou falando exatamente sobre o modo operando da vida. Aquilo que é de bate-pronto. É muito mais do que você estar andando dentro da casa e chutar o pé da cama com o dedinho e você naquele momento soltar aquele xingamento santo.
É muito mais do que isso. É como, de alguma maneira, as intenções primárias, sabe? As intenções primárias do nosso coração, da nossa vida, revelam quem é o alvo, quem é a busca final e a busca inicial da parada, entende? São perguntas que eu estou tentando fazer para mim todos os dias. Principalmente nos dias bons, aonde eu fecho 3 vendas, lucro top. Sabe, para quem? Para quê? Sob qual finalidade? Eu tenho procurado, de alguma maneira, fazer com que essas perguntas, elas gastem o meu coração. Elas limem o meu coração. Para quem eu sou? Qual é o intuito mais sincero do meu coração, sabe? Aquilo que é a transparência. Se Jesus desnudasse agora o meu coração e colocasse aqui agora no telão assim, talvez só você sozinho, na sua televisão de casa, para não te envergonhar aqui. Quais seriam as suas aspirações mais sinceras e mais verdadeiras? Mas, sabe, você mesmo assim. Seria talvez, conjectura aí. Um apartamento frente mar. O que é primário, eu falo, tá ligado? O que é de bate pronto assim. E eu tenho sido confrontado por essas verdades. E uma coisa que, tipo, cara, eu ouvi é o seguinte. Se esforce para que o seu coração se encha da verdade, se encha da minha vontade, do meu conselho. Eu tenho buscado fazer uma força para entrar nesse lugar do conselho do Senhor todos os dias, entende? Porque ali, pouco a pouco, eu vou trocando os meus apetites pelos apetites do Senhor. Porque uma coisa é verdade. O ser humano é esse ser que ele é movido por um senso de conquista. E sabe, Senhor, que a bússola da minha vida, sabe, que a rota da minha vida, das minhas aspirações mais íntimas do meu coração, elas estejam apontadas para aquilo que é tua vontade, para aquilo que é teu conselho, e me faz, no andar da vida, entender qual é. E quando eu não saber qual que é a vontade, eu ainda me movo pela última palavra e comungo com os meus irmãos. E me sento à mesa com os meus irmãos. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo, é sobre vida pacata. É tentar diminuir os pesos, as pressões externas. Porque quanto mais a gente faz o nosso nome se enfiar no meio de um império, e a parada que está ao nosso redor crescer, mais nós vamos nos sentir sobrecarregados e responsáveis com tudo isso, a não ser que seja o Senhor que realmente esteja te dando, com um propósito, que um fim que não acabe em você mesmo, aonde você não precisa nem ouvir, traga a sua oferta. Não, eu já estou entendendo. Eu já vim para o culto com o dízimo transferido, com a oferta transferida minha. Eu não sei nem mais o que é meu, o que é do Senhor, porque tudo que está em mim está girando, está operando e trabalhando em favor dEle. Porque as aspirações dEle são as minhas. Entende? Então, eu tenho ouvido muito isso da parte do Senhor. Entra no meu conselho. Come de mim, esteja na mesa. E procure uma vida onde você não é exigido pelas muitas preocupações e demandas da vida. É aquela historinha simples que a gente ouvia, sabe? O sonho do cara era ter uma casa, um lago e uma vara de pescar. Aí ele
vai, ele já morava perto de uma. Aí ele vai, trabalha, conquista, para no final da vida ele voltar e estar para onde ele estava. Entende? Parece que a gente só fica correndo atrás do rabo. Só correndo atrás do rabo. Sendo que nada disso realmente satisfaz. Mas existe algo que satisfaz, que é a presença. Em Gênesis 1, Deus fala: façamos o homem e a mulher a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Em Gênesis, logo depois, ele cria o homem. Mas ele disse que tinha criado homem e mulher antes. Por quê? Porque nós nascemos primeiro no coração do Pai. E é só quando a gente acessa esse lugar do conselho, esse lugar da presença, é que parece que a gente está voltando à terra natal. Está voltando à origem. Fomos gerados nele. Então, irmãos, eu vou terminar por aqui. Eu queria orar aqui nessa noite, para que o Evangelho, a nossa vida de igreja, nossas mesas, tudo que a gente de alguma maneira está buscando, sejam instrumentos de abrir os nossos olhos para vermos a realidade do reino, para vermos um caminho mais excelente, para ver o convite real do Rei, nos chamando para si, nos chamando para Ele mesmo. Pai, nós oramos agora, Senhor, para que o nosso coração, na caminhada da vida, na sequência dos dias, Senhor, não acumule somente informações a respeito de quem você é, mas eu quero orar, Senhor, para que juntamente nós, como um corpo, como uma família, tenhamos os olhos do nosso entendimento abertos, ó Pai, para conhecermos a altura, a largura e a profundidade do seu amor, Pai. Tendo os nossos corações afetados, tendo os nossos corações, Pai, circuncidados de vez, Pai. E fazermos assim morrer apetites que cada vez nos levam mais para o nosso próprio ego, para o fortalecimento da nossa carne, do nosso ego. Nós queremos ser inclinados, Senhor, para as verdades do seu reino, as verdades da sua palavra. E como cidadãos, Pai, desse reino, nesse mundo caído, manifestar as virtudes daquele que nos chamou, daquele que nos convidou para si mesmo, para o seu próprio reino, Pai. Sermos os filhos do perdão, filhos do amor, filhos da misericórdia, filhos da compaixão, filhos do conselho, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos nessa estada da terra, Pai, nessa nossa passagem, somente acumular números à nossa conta, mas nós queremos, Senhor, entrar na realidade do seu conselho, Pai, que é presente, está todos os dias. Nossos olhos que estão ludibriados, enganados, com muitos apetites, é que não nos permitem nos ver, Pai, toda a bondade, todo o convite do Senhor. Por isso, Pai, abra os olhos do nosso entendimento. É o que nós te pedimos, como igreja, em um só corpo, em uma só fé, Pai. Muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, e que ela encontre, Senhor, uma terra fértil, para multiplicar 30, 60 e 100, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém.